Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Bom estar com vocês aqui. Quero externar minha gratidão a Deus, a todos que estão fazendo parte dessa missão. A gente sabe o quão importante é fazer a obra de Deus, mas ao mesmo tempo o quão desafiador é. Eu falo que quando eu entrei para a igreja e comecei a servir a Cristo, eu tinha 15 anos de idade. E desde lá até aqui, eu fiz um altar a Deus. Isso com 15 anos de idade. Eu disse: Senhor, faço um altar contigo aqui. Eu oferto toda a minha juventude ao Senhor. De lá para cá, Deus me fez viver experiências sobrenaturais, a qual, como diz o apóstolo Paulo, não é digno nem que o homem fale. Mas quando nós ofertamos a Deus toda a nossa juventude, a nossa vida, por mais difícil e por mais desafiador que seja, existe uma consequência atrás disso. Hoje, para a glória de Deus, a minha mãe ela é missionária da minha igreja, minha irmã é obreira, meu irmão é obreiro, meu cunhado é evangelista, meu primo é pastor na mesma igreja onde eu congrego. Então, o que o bispo vem ministrando aqui, eu sou fruto e resultado justamente dessa palavra que foi plantada e semeada no meu coração. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Pastor João, obrigado, meu amigo. Só os céus para lhe recompensar. Eu falo que Deus, quando quer abençoar a vida de alguém, Ele apresenta um homem. O homem, eu falo ser humano, tá? Não fazendo acepção de sexo. Mas Deus apresenta alguém. E Deus apresentou o pastor João para que hoje nós estivéssemos aqui nesse trabalho declarando a falência dos projetos do diabo na sua vida e na sua casa. Você pode profetizar isso comigo? Diga para alguém que está do seu lado: Deus começou em você. Diga com fé: começou em você uma grande obra e vai alcançar toda a sua geração. Quero fazer uma oração com vocês aqui, antes de entrarmos na palavra que Deus tem colocado no meu coração. Depois disso aqui, irmão, pregar vai ser difícil, viu? Ele, lá no quarto ele está assim, ó, só vou orar e entregar os mistérios de Deus e te passo. Só que ele esqueceu só de um detalhe. Ele está junto com os arcanjos aqui, irmão. Então, pregar aqui vai ser difícil. Mas eu conto com a ajuda do Espírito Santo. Feche os teus olhos. E eu queria que você pensasse lá na sua casa. Que você pensasse num parente que agora, nesse momento, você queria que estivesse aqui, mas não está. Lá na minha igreja, quando eu vejo cadeiras vazias, eu sempre costumo dizer para os crentes de lá: olhem para cadeiras vazias das igrejas e profetizem que o próximo culto vai estar aqui o mais incrédulo da sua família. Eu falo isso porque eu fui considerado a ovelha negra da família. O improvável, assim posso dizer. O antissocial, eu não gostava de ser social. E Jesus, para mostrar que Ele é poderoso, Ele falou: vou te fazer pastor. E hoje o que eu mais gosto é de conversar com as pessoas. E foi liberada essa palavra sobre mim, e eu quero liberar isso sobre a sua casa. Que o mais incrédulo da sua família é o que mais será usado nas mãos de Deus. Aquele que dá mais trabalho é o que Deus vai fazer um grande missionário na sua obra. E você estará com ele ou com ela por pouco tempo, porque Deus levantará como uma potência nessa nação. E começará aqui em Cristais. Eu vim profetizando de lá de Belo Horizonte até aqui que Cristais é do Senhor Jesus. Eu não saí da minha cidade com o coração incrédulo para vir aqui para ser vencido. Pelo contrário, eu vim invocar com vocês aqui nessa noite o general de guerra,
o Senhor da batalha, o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz, e Salomão escreve um dos seus provérbios, dizendo: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez com alguns problemas na sua casa, talvez luta na sua vida espiritual, talvez com algumas guerras na tua vida sentimental, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer o sobrenatural, é poderoso para fazer milagre. Jesus falou no meu ouvido aqui agora: Felipe, eu estou visitando cadeias aqui nessa noite, eu estou visitando corações aqui nessa noite, eu estou visitando famílias aqui nessa noite. E se eu fosse você, fazia igual o povo de Israel. Antes deles saírem do Egito, o Senhor já estava dizendo: pode comemorar, porque depois de hoje, amanhã a coisa vai mudar, a coisa vai ser diferente, o sobrenatural vai acontecer. E se eu fosse você, celebrava esse Deus como se você já tivesse recebido a cura, como se você já tivesse recebido o milagre, como se você já tivesse recebido a unção, como se você já tivesse recebido o poder. Enquanto, glória a Deus, você daqui, há uma atmosfera de Deus conectando com você, há uma atmosfera espiritual conectando ao seu coração. Senhor, eu faço um pedido aqui, Senhor, e não é qualquer pedido. O pedido que eu faço, Senhor, é um pedido de guerra. Eu peço nessa noite, Senhor, arcanjos com espadas desembainhadas de fogo na mão, porque enquanto nós estamos aqui, Senhor, o Senhor tem liberdade para visitar famílias e ir quebrando obras de macumbaria. Vai lá, arcanjo. Obras de feitiçaria. Vai lá, arcanjo. Obras do candomblé. Vai lá, arcanjo. Obra da maçonaria. Vai lá, arcanjo. Umbanda, quibanda, mesa branca, feitiçaria. Quebra agora, arcanjo. Vai quebrando agora, arcanjo. Eu autorizo agora, pela autoridade que é no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, aqui agora. Aprisiona, acorrenta toda entidade, demônios que trabalham com enfermidade, entidades que trabalham com câncer, entidades que trabalham com destruição, entidades que trabalham com bebida, entidades que trabalham com droga. Eu te repreendo aqui agora. Eu te repreendo aqui agora. Aonde houver o mal oculto alojado, vai agora, arcanjo, com a espada. Visita agora com a espada. Em nome de Jesus, essa obra de macumbaria que foi feita, que foi arriada, Senhor, contra a saúde dela, contra a família dela, contra o casamento dela, contra o chamado dele, contra o chamado dela, quebra agora, Senhor. Vai dissipando agora em nome de Jesus. Demônios que trabalham para tirar a atenção das pessoas da igreja, vai agora, arcanjo, repreendendo agora, vai aprisionando agora. Estenda a mão em direção para a tua casa, porque nessa noite eu autorizo, arcanjos, anjos, entra agora no lar dessa pessoa, vai no quarto dela onde ela dorme, e nem lá ela tem paz para dormir. Ela não tem paz, Senhor, para deitar a cabeça no travesseiro e acordar no outro dia melhor. O diabo tem colocado crise de ansiedade. É você que tem instalado a depressão na casa dela, é você que tem instalado a guerra na família dela. Sai de lá agora, eu dou uma autoridade. Sai agora do quarto desse casal, sai agora dessa cama de casal, sai agora do quarto do filho dela. Demônios que trabalham com surto do pânico, com medo, eu te repreendo aqui agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Alguém aqui que o Senhor está me dizendo: eu estou tirando os remédios de você agora, eu estou arrancando os remédios de você agora, porque toca agora no seu organismo e há uma cura acontecendo agora, há um milagre acontecendo agora. Você não vai ter que tomar Rivotril nem taxa preta, porque o Senhor está curando as tuas emoções aqui agora. Meu Deus, o Senhor está sarando as tuas emoções, está sarando o teu coração, em nome de Jesus. Contra
contra essa casa, contra Cristais, contra essa família, contra essa parentela, contra o lar dessa pessoa. Eu repreendo agora toda potestade, todo principado, toda legião de demônio, seja qualquer tipo de entidade, da hierarquia menor ao maior, do maior ao menor, o cabeça ao servo, eu te repreendo aqui agora, e junto com essa igreja, nós damos uma ordem a todo mal, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu casamento, do seu ministério, e vai direto para o abismo. Pode bater palma em nome de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Eu vou falar isso aqui. Pode se assentar no seu lugar. Mas o Senhor te reservou para uma noite sobrenatural aqui nessa noite. Desculpa interrompê-lo, mas o anjo parou do lado dessa senhora aí, gente. Obreiros, o anjo está do lado dela. E Deus manda dizer: eu estou trazendo uma unção de cura para a tua vida. Eu estou fazendo uma cirurgia, eu te livrei, lembra? Eu pus a mão, lembra? Eu te guardei no Covid, lembra? Elebrasúpia, não era para tu morrer e não vai morrer. Abracandarápia, da tua vida financeira, da casa financeira, eu estou cuidando hoje. Eu sei a luta que você e tua família está passando, mas eu te trouxe aqui para dizer: eu estou fazendo check-up na tua saúde. Eu estou fazendo check-up na tua saúde. Eu mexo na tua glicose, alabracandarápia. Eu mexo nas juntas de alabracandarápia. Eu mexo numa coluna, elebracandarápia. E diz o Senhor: alguém vai ter testemunho para dar, porque eu te trouxe aqui para minha cirurgia. Assim diz o Senhor. Bate palma, igreja. E o anjo já está ali trabalhando na vida dela. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Mas enquanto o homem de Deus estava entregando, essa irmã de roxo aqui, eu vi um anjo de Deus em cima de você. Deus diz assim: fala para ela que eu estou voltando na história dos pais dela. E diga para ela que eu estou quebrando uma maldição do passado. Quando eu olhei para você, Deus me mostrou um galho seco. E Deus disse para mim: diga para ela que eu estou trazendo vida para dentro do coração dela. Porque só Deus sabe, filha, como está sendo essa semana para você. Eu estou dizendo que o diabo comprou uma guerra direto com você, que se não fosse Deus, o diabo tinha instalado uma depressão tão grande no teu coração, que nem expectativa para viver mais você tinha. Só tem que Deus te trouxe aqui nesse culto, porque Deus diz assim: hoje é a noite da tua ressurreição, porque eu estou despertando o teu sonho de volta. Enquanto eu falo com ela, o anjo está descendo aqui agora na mão dela com o pergaminho. Alabracalabarachia, vai dando glória a Deus aí no teu lugar, porque Deus diz assim: avisa ela que eu repreendo a palavra infelicidade, porque ela viu a história da mãe dela. Só tem que Deus falou comigo. Avisa ela que a maldição que ela viu correr nas mulheres da família dela, eu destruo na vida dela aqui. Alguém dá glória a Deus. Ninguém chora à toa. Uramaia, elebra como núcia, uramacalabarauécia. O anjo está dançando em cima dela. O anjo está dançando em cima dela. Cadê a menina da dança? As meninas que estavam dançando, vai uma lá do lado dela, porque ela já entendeu. Eu estou levantando o teu chamado. Eu levanto a história dela. Deus disse para mim: Felipe, diga para ela que o diabo disse que ia colocar o ponto final na história dela, mas eu repreendo o suicídio aqui agora. Alguém dá glória? Ele é Baragai, Uramassúria. E Deus falou comigo nesse abraço que essa guerreira te deu. Há uma unção de Deus descendo aqui que alcança a tua família, porque Deus diz assim: através dela eu vou resgatar o coração de alguém de pedra. Assim diz o Senhor. Dá para bater palma e glorificar a Deus?
Não é normal. Eu estou entendendo, Jesus. Já vou. Deixa eu ir para a palavra, senão a gente não prega. Pega aí a sua Bíblia. Ebria-se andorga prominar ao ar. Andorga forga serga plaplaci andorga calavarauins. Estou entendendo, Jesus. Pega a sua Bíblia. Prometo ser objetivo aqui com vocês. Prometo ser objetivo aqui com vocês. Livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Há um novo de Deus chegando para o Senhor, tá? Deus não te trouxe aqui à toa. Deus sabe que em vocês há pouca força. Mas com essa pouca força o Senhor veio cá e disse: Deus, eu vou lá porque eu preciso que o Senhor fale comigo. Deus disse para mim: a entidade que recebeu o trabalho para ver o Senhor na sarjeta, porque ela não contava que você estaria na presença de Deus. Ela perdeu o teu coração porque Deus falou comigo: avisa ele que o que eu não fiz na história do pai dele, eu vou fazer na história dele. Deus não te trouxe aqui em vão, varão. Deus diz: há um novo de Deus que chega hoje. Abra as tuas mãos, porque tem um anjo de Deus jogando pó de ouro em cima de você. E Deus diz assim: eu sei que o diabo roubou dias da sua vida, mas o Senhor está aqui é porque alguém orou pela sua história. Deus disse para mim: avisa ele que eu desci aonde fizeram o trabalho de macumbaria e juraram que ia parar a história dele, que os dias deles não ia passar nem dos 18 anos de idade. Teve gente que achou que o Senhor não ia passar nem dos 18 anos de idade. Mas Deus falou comigo: a última palavra é minha. Alabrasúpia, elebracomonúcia. Eu coloco um tempo de prosperidade nas tuas mãos. E o Senhor manda te dizer: tu não vai precisar trabalhar com a ferramenta dos outros, porque eu sou Deus que levanta um tempo novo. E fica em paz, porque o projeto família que eu coloquei na tua vida, eu sou Deus que guardo, e eu sou Deus que estabeleço na tua história. Assim diz o Senhor. Enquanto eu estou falando contigo, eu não sei porquê, mas eu estou escutando choro de bebê aqui do meu ouvido. Elebarasúria, elebracomada calavácia, elebacalavaé. Diz o Senhor na minha boca: eu vou fazer um milagre na tua história. Você pode bater palma e glorificar a Deus. 1 Samuel. Pastor João está aí? Pastor, aqui até que horas? Meia-noite? Eles deram glória a Deus. Deixa eu ver, quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 30. Então tá bom, nós vamos até 1 hora. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 1. Todos acharam? Muito importante você trazer esse manual, tá? Muito importante. Aí está a sua espada, né, irmã? Aí está a sua espada. O crente que não guerreia com a Bíblia, irmão, ele está guerreando errado. Aí está seu manual de vida. Feliz em revê-lo aqui, viu? Parece que cada ano que eu vim aqui, o senhor está mais novo. Passe essa unção para o bispo. Deus abençoe a família de vocês. 1 Samuel, fica de pé no seu lugar, em reverência a essa poderosa, inerrante, inspirada palavra do Senhor pelo Espírito. Eu vou ler as minhas anotações. 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, Efrateu. Esse tinha 2 mulheres.
O nome de um era Ana e o da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Vamos ler só isso aqui de novo, para a gente continuar, o verso 5. Porém a Ana dava uma parte excelente. Talvez a minha tradução está diferente daqui. Porque amava, ele amava quem? Ele amava quem? Só que ele tem duas mulheres, mas qual que ele ama? Embora o Senhor lhe tinha cerrado, em outras traduções, fechado. Quem que fechou a madre dela? Quem que fechou a madre dela? O Senhor. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar. Tem muita penina na nossa vida. Porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava. Agora, o final do verso 7. Por isso chorava. E não. Vamos lá para o verso 11, para a gente encerrar a leitura do texto. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará. Verso 12. E sucedeu que, perseverando ela em... Aqui está o segredo do milagre. Perseverando ela em... Perante a quem? Elia observava a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava. Ela falava onde? No coração. Repita comigo, no coração. Mas só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por entendimento, ela está embriagada. Podei-vos vos assentar. Espírito Santo, me ajuda a pregar nessa noite. O texto que nós acabamos de ler é como a vida de muitos crentes atualmente. Eucana é apenas o personagem que representa a casa. A Bíblia diz que ele tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra Penina. Você observou dentro do texto que, mesmo Penina tendo filhos, coisa que Ana não podia ter, ela usava justamente disso para irritá-la. Porque ela sabia que era o calcanhar de Aquiles de Ana. Se você observar o texto, você vai ver que o que Penina está usando para aumentar a aflição de Ana
é justamente uma dor que ela já carrega. Vou repetir de novo. Ela não usa outra estratégia senão a ausência de filhos. A Bíblia não fala certamente quantos filhos Penina tinha, mas só dela ter filhos era a arma que ela usava e usaria para irritar a Ana. Ana ficou tão magoada, o coração dela está tão angustiado, que a Bíblia diz que ela não está comendo e nem bebendo. Só quem já passou pela fase da necessidade, a angústia, a perda, só quem já enfrentou a fase da sequidão, da escassez, sabe como é a mágoa que Ana está sentindo. Todos nós que estamos aqui um dia já fomos uma Ana, e talvez tenha alguém aqui se identificando com isso. O tempo da amargura. Você não come e você não bebe. Esse é o tempo em que a nossa alma, ela está gemendo e chorando. Ao ponto da gente, irmã, não ter paladar e nem força nem para fazer as coisas. A gente está tão fraco, a gente está tão desnutrido espiritualmente, que a vontade que dá é nem te levantar da cama no outro dia. Eu estou falando com você mesmo. Há uma força de Deus chegando aqui para a senhora. Deus diz assim: sente esse arrepio dos pés até o alto da cabeça. É a minha presença entrando em você agora. Deus disse para mim, fala para ela, que a dor do passado, eu não vou permitir que o diabo use para parar a história dela. Deus sabe, guerreira, que teve dias que a senhora estava andando e é como se a senhora estivesse pisando em cima de caco de vidro. E que cada passo que a senhora dava, mais doía. Mas a senhora só não parou porque tem alguém que precisa da senhora. Elevar a sub, a dergue, a prominar a gai. Ah, vai assim, irmão, vai acontecendo. Eu vou pregando e Deus vai mostrando. Só tem que Deus te trouxe aqui porque Deus falou comigo. Eu te levei dentro da sala de cirurgia e fui Deus que te guardei e te livrei e fui te levantando assim, ó, que nem uma fênix que ressurge da cinza, porque alguém olhou para você e pensou, agora ela vai morrer, agora ela vai parar. Eu estou dizendo que você já ouviu palavras que já doeu mais que um tapa na cara. E se for mentira, a senhora pode desmascarar o profeta aqui. Deus sabe, filha, como diz lá na minha grande Belo Horizonte, que tu teve que segurar a barra. Tu teve que se manter firme, porque se a senhora caísse, alguém morria junto com a senhora. E Deus disse no meu coração, fala para ela, que ela não para, porque através dela, eu vou resgatar o coração de alguém, meu Deus. O anjo quebra a sepultura. Eu estou dizendo, irmã, que Deus não permitiu a senhora velar o velório de alguém que a senhora ama, porque tu sabe a dor da perda, mas você falou, não foi comigo, foi com Deus. Eu não aceito viver a maldição do passado, porque tu viu muita gente da tua família começar e parar no meio do caminho. É gente que começa, mas não acaba. Mas diz o Senhor na minha boca, eu trago um tempo novo para a tua história. A infelicidade não faz parte da tua vida. Tu não vai ganhar, tu não vai perder para a depressão. Deus não vai te perder para a angústia, para a mágoa. Eu estou dizendo que Deus enxuga a lágrima dos teus olhos, e aquilo que era para ser destruição, eu vou fazer restituição na tua vida. Alguém abre a boca, ela está chorando, abre a boca e dá glória, abre a boca e dá glória, abre a boca e dá glória, abre a boca e dá glória. Quer levar a gai. Deixa eu voltar. Só quem viveu a fase da mágoa, só quem já passou pela necessidade de você ver alguém que cresceu com você,
que estudou na mesma escola que você, está melhor que você, e a sua vida parecendo que está andando para trás. Entende a mensagem? Eu sou assim, desculpa, não consigo pregar de outro jeito. Você me perdoa, varão? Se você me perdoa, eu estou em paz. Percebe? Ela não usa outra arma, senão, varão, a ausência dos filhos, para enfiar ela dentro da depressão. Porque ela está com a depressão. Só que a Bíblia diz que ela se revolta com a situação. E é desse tipo de gente que Deus gosta. Que não se conforma, que se revolta com a situação. Ela se levanta e ela vai para o altar. Mas eu preciso te ensinar algo aqui. Eu preciso ensinar algo para o senhor aqui. O senhor com esse relógio maravilhoso. Quem dera eu tivesse um desse. Preciso ensinar algo para o senhor aqui. O que o diabo está usando para machucar ela é exatamente aquilo que ela está vivendo. Ele não vai usar outra arma, senão a mágoa, a dor da ausência de filho. Ela está usando justamente a dor de não ter filho, ô Léo, para aumentar a mágoa, a raiva, a dor no coração dela. Por que o senhor está insistindo nisso, pastor? Porque até agora você não entendeu que o que o diabo está usando para destruir a sua vida é justamente a arma que você está dando para ele. Você ainda não percebeu que o que o diabo está usando para ferir a tua casa, para ferir a tua família, é justamente o sentimento que você está entregando a ele. A dor que você expôs diante dele é o que ele está usando para potencializar a dor no teu coração. E tem alguém aqui que Deus te trouxe para te dizer: eu vim nesse sábado para te arrancar da dor do teu passado. O diabo está explorando esse sentimento. Ele está cutucando a ferida. Ele está indo justamente aonde dói o coração dela. Ele não vai em outro lugar. Porque o diabo, a Bíblia chama ele de astuto. Astuto é alguém que procede de entendimento, sabedoria. A Bíblia está dizendo, o diabo é inteligente, Lucas. Se ele sabe qual é a sua dor, é essa que ele vai explorar para que você não ande, para que você não alcance, para que você não vá para a frente. E é isso, ô guerreira, que está fazendo ela entrar para dentro de uma caverna chamada amargura, mágoa, e ficar trancafiada lá dentro. Tem alguém aqui que o Senhor te trouxe para te dizer: hoje é a noite que eu vou me revelar na maior dor da sua vida. Eu vou falar isso aqui de novo, para ver se você melhora esse glória a Deus. Que com esse glória a Deus seu aí, o anjo não abre nem a asa. Eu estou dizendo que a arma que o diabo está usando para te impedir de alcançar o novo de Deus, para te impedir de andar para frente, é onde Deus está dizendo e está falando com você aqui: eu vou curar dessa dor, eu vou te curar dessa mágoa, eu vou te curar dessa angústia. Eu não sei para quem é, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: aquilo que era para te matar, eu vou fazer virar testemunho na tua vida. Ah, se vocês soubessem que há um leão rugindo aqui nessa noite, e ele não é igual o diabo. A Bíblia diz no livro de Pedro que o diabo está ao vosso derredor, procurando uma brecha, rugindo
como o leão. Eu vou repetir, rugindo como o leão. Ele ruge como, mas não é o verdadeiro leão, porque quando o verdadeiro leão ruge, a terra estremece, a terra se abala. A Bíblia diz que quando Deus fala, há trovões no mundo espiritual. Eu estou dizendo que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que tem a chave que abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre, está rugindo na tua vida aqui. Eu vim dizer para você que essa noite quem vai ter medo não é você, são os demônios que te afrontaram, que te perseguiram, que lutaram contra a tua vida. Reage nessa. Pode ir, arcanjo. Pode, deixa o fundo subir. Pode ir, arcanjo. Vai, arcanjo. Vai, vai. Vai, ebre aquele parauá. Vai, arcanjos. Vão, arcanjos. Vão, arcanjos. Podem ir, arcanjos. Podem ir. Irmão, você nunca viu isso, mas está acontecendo. Tem demônios voltando pelo mesmo caminho que vieram. Por quê, pastor? Porque o valente chegou. Porque o Senhor dos exércitos chegou. Porque o verdadeiro leão chegou. O Deus de Ana apareceu nesse culto aqui. Oh meu Deus, pega na mão de alguém que está do teu lado. Eu não sei se pode, mas segura a mão dessa pessoa aí e balança ela. Isso. Se for parente, fica à vontade. Balança ela até ela dizer aleluia. Balança ela até ela dizer glória a Deus. Diga para ela, foi para isso que Deus te trouxe. Foi para isso que Deus te trouxe. Fala para ela, foi para isso que Deus te trouxe. Água parada da dengue. A sua fé vai voltar a mover o sobrenatural. Deixa eu concluir o texto, senão o pastor não me convida mais para pregar aqui. Deixa eu concluir a mensagem. O que ela usa para irritar sua rival é justamente a dor que ela sente. Só que chega uma hora que ela se revolta. E tem alguém aqui que o Senhor está dizendo: até quando você vai se conformar? O diabo roubou teu casamento, roubou tua empresa, roubou tua família, roubou teus bens. E tu tá aí que nem um bobão, você olhou para o céu. O Senhor está dizendo: tem alguém aqui que se revolta? Isso aqui não é noite para gente normal. Se tem normais aqui, abre essa porta aí, por favor. Abre, é rapidinho, rapidinho. Você pode ir embora agora. Isso aqui é para os sobrenaturais. O meu pastor, é para os da fé. Ela se revolta com a situação. Ela não se conforma mais. Sabe o que ela faz? Ela levanta no outro dia, toma um banho, porque o negócio é tão sério, a amargura é tão séria, que ela deixa até a gente fedendo. Você não toma banho. Você não tem força nem para tomar banho. Ela levanta, ela veste uma roupa, penteia o cabelo e vai para a igreja. Você não entendeu? Você não entendeu. Ela está vivendo o pior dia da vida dela. Mas no outro dia ela está se vestindo com a melhor roupa. Porque ela está dizendo: agora eu vou confundir o inimigo. Ontem ele viu a minha dor. Hoje eu vou confundir ele. Ontem ele explorou meu sentimento de dor. Mas hoje ele vai ter que ver a minha melhor aparência. Ela vai para a igreja. Você tem que vir para o culto, você tem que vir para a igreja. Ela vai para a igreja, ela vai para onde? Ela vai para onde? Ela chega no templo. E quando ela entra lá dentro, quando ela vai falar, ela cai de joelhos e começa a chorar. O pastor da igreja está sentado na entrada da igreja. E ele fica inusitado com a cena que está assistindo. E
Sabe qual é o julgamento que ele toma em relação a ela? Sem conhecê-la e saber da sua dor, ela está bêbada. Que a Bíblia diz que ela mexeu os lábios, mas não dava para ouvir a voz dela. Que a Bíblia diz que ela orava com o corá, e foi isso que fez Deus atentar para ela. Se você não sabe, existem 3 métodos de falar com Deus. O primeiro, a boca, a voz. O segundo, as ações, o gesto, as atitudes. Se você não sabe, as suas ações, as suas boas ações é uma oração diante de Deus. E a terceira, aqueles que falam com o coração e com a alma. Por causa disso, qual é o julgamento que ele toma em relação a ela? Essa mulher está bêbada. Ela está dentro da casa de Deus e embriagada. É porque ele não sabia da dor dela. E o que mais tem hoje em dia, aqui não, lá na minha igreja tem. O que mais tem na minha igreja é fiscal de adoração. Fiscal de oração. É aquele tipo de gente que não ora e fica julgando quem está orando. Que não busca e fica julgando quem está pagando o preço. Que não vai buscar a presença de Deus e fica julgando quem está indo buscar. Esses são os fiscais da igreja. Aqui tem não. Lá na minha igreja tem, pastor, tem muito. Por não conhecer a dor dela, é por isso que ele diz: ela está embriagada. Ela está? Você precisa entender isso. Isso acontece até os dias de hoje, principalmente na igreja. Que quem não conhece a sua dor, o caminho mais viável, mais fácil é te julgar. Quem não conhece o teu sofrimento, quem não conhece o teu passado, o caminho mais viável que ele acha é o do julgamento. E ele te julga do alto da cabeça à planta dos pés. Só que a Bíblia diz que quando Ana orou, Deus não ouviu o sacerdote, Deus ouviu ela. Mas que de novo, estou encerrando, prometo, estou encerrando. Deixa eu concluir o texto. Deus não ouviu Eli. Deus ouviu a mulher que ele está julgando. Deus ouviu a mulher que ele está criando um julgamento sem conhecê-la. E ele olha para mim. Conhece a Bíblia de A a Z. Mas na hora de Deus ouvir e falar, não é ele que Deus vai ouvir. Deus vai ouvir quem está com o coração quebrantado. Você não entendeu que esse culto aqui não é para todo mundo. Você não entendeu ainda que esse culto aqui não são para a multidão, para as multidões. É para aqueles que estão com o coração quebrantado. Tem gente sentada nessa cadeira aí, está me olhando, mas o coração está duro, está de pedra. Mas sabe por que eu continuo pregando? Porque tem 1 ou 2 aqui que o coração ainda está dizendo: é comigo que Jesus está falando. Diz o texto que ela ora. E a Bíblia diz que ela orava. Ela persistia na oração. Porque aqui está o caminho do milagre. Não dá para alcançar milagre se não perseverar na oração. E o texto diz que ela ora. Ela faz o quê? Ela faz o quê? Ela faz o quê? Irmão, preste atenção num detalhe. Preste atenção num detalhe. Enquanto Penina perseguia ela e usava justamente a dor que ela sentia para causar raiva nela, mais Ana estava indo para o altar. Falar de novo. Penina está tocando na ferida de Ana. Mas enquanto mais ela toca, quanto mais ela cutuca a ferida de Ana, mais Ana está indo para a igreja orar. E tem gente aqui que o senhor... Eu vou falar, posso falar? Posso falar? O senhor me permite, pastor?
Tem gente aqui que não dá para Deus tirar ele da prova. Não dá para Deus tirar ele da luta. Como assim, pastor? É que se Deus colocar 1 milhão na tua conta, amanhã você nem volta aqui. Mas Deus sabe que enquanto mais você é perseguido, mais você está indo lá para adorar, mais você está indo lá para buscar. Segura aí. É gente que o Senhor está dizendo: você não entendeu ainda o mistério, mas eu estou usando a sua rival para te empurrar para o meu altar, para te impulsionar para a promessa, para te impulsionar para o milagre. Levanta essa mão para receber, porque eu vim profetizar na tua vida que aquilo que não te matou é o que Deus usou para te trazer aqui hoje. Vou falar de novo. Aquilo que não te parou é o que Deus usou para te colocar sentado aqui hoje. Aquilo que não te parou, Lucas, é o que Deus usou para te trazer para o altar. E tem gente aqui que o Senhor está dizendo: vai ter milagre, vai, mas até você vir para o altar, até você chegar no altar, até você agarrar o altar. É gente que o Senhor está dizendo: o que não te matou te deixou mais forte. Por isso, irmã, bate de cá, bate de lá, mas a gente está. Persegue, manda pedra, mas a gente está. O que Penina usou para potencializar como dor na vida de Ana, é o que Deus também usou para trazer ela para o altar. Só que Deus disse para mim: você não está no lugar errado. Você está no lugar que eu esperava. Porque eu precisava te fazer entender que a dor que não te parou é o que te deixou forte. E Deus sabe, tá? Que teve dias que eram como segurar num corrimão para ficar de pé. Porque a luta, a prova foi tão grande. Mas tão grande, que se não fosse a mão de Deus, a senhora não estaria hoje na presença dele. Mas sabe por que a senhora ficou de pé? Porque Deus te sustentou. Profetou na tua casa nunca foi o homem. Profetou na tua casa fui eu, Senhor. Alabai. Vai alguém do lado dela lá, ela está chorando já. Deus disse para mim: guerreira, porque assim que Deus te vê, uma mulher que a vida bateu de um lado, bateu do outro, e quando você pensou, olhou e disse assim: aqui é o meu ponto final, é onde Deus resolveu olhar e falou: não, aí vai ser o teu testemunho, porque essa mulher é um milagre. Alavarasúbia. A morte teve raiva. Eu não estou falando demônio, eu estou dizendo a morte. Mas Deus diz assim: a promessa na tua vida é tão grande que nem um anjo da morte teve poder para te parar. E olha que ele visitou até gente da tua família, mas quando foi com a senhora, Deus pôs a mão. E sabe que Deus falou comigo? Fala para ela, Felipe, que a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ô bispo, põe a mão lá na cabeça dela, porque Deus diz assim: eu estou trazendo uma unção nova para o teu ministério, mulher. Eu estou trazendo uma unção nova para o teu ministério, porque alguém pensou: o ministério dela vai acabar, a chamada dela vai acabar. O diabo disse: eu vou envergonhar, vou manchar a família dela nessa cidade. Mas olha essa dupla honra que eu trago aqui agora. Vai dando glória. Abre a boca e dá 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 glória. Fala para alguém que está do teu lado: aquilo que não te matou. Fala para quem está do teu lado: aquilo que não te matou, aquilo que não te matou te trouxe para a presença de Deus. Diga para o irmão que está do teu lado: aquilo que não te matou te trouxe para o altar de Deus. Segura aí. Sei que vocês estão querendo ir lá no terceiro céu. Isso aqui é com o bispo. Isso aqui é com o bispo. Sei que vocês estão querendo ir lá no terceiro céu. Segura aí. Mantém comigo aqui na terra.
Diz o texto. Deixa eu fechar, senão é 1 hora, tá, irmão? Se deixar, eu vou até 1 hora. Diz o texto que ela vai para a igreja, ela vai orar. O cara que deveria ajudar ela é quem está julgando. Só que a Bíblia diz que Deus fala. Por que Deus fala? Porque ela faz um voto a Deus. Irmã, que é o voto mais louco que eu já vi na minha vida. Pastor, é o voto mais louco que eu já vi na minha vida. Que o voto que ela faz a Deus é justamente esse. Escuta isso aqui. Senhor, olha a aflição da tua serva. Atenta os teus olhos para a tua serva. Veja como estou fraca e amargurada, porque Penina me persegue. Mas eu faço um voto ao Senhor. Se tu me deres um filho, ele não será meu, ele será teu. E todos os dias da sua vida, ele te servirá, e não passará navalha sobre a tua cabeça. Para quem conhece o texto e o contexto, sabe muito bem que Deus precisava justamente de um sacerdote, de um profeta e de um juiz. A Bíblia diz que Deus fala com Eli, ele olha para ela e diz: pode ir embora, vai, pois Deus ouviu a tua oração. Só quem fez voto sabe o valor do voto, entende o quão isso é sobrenatural. Vocês não sabem, mas eu sou fruto de voto. Sou fruto de voto. Ela faz esse voto a Deus. Só que esse voto que ela faz a Deus, como é que você chama? Carlos. Ô Carlos, esse voto que ela faz a Deus é o voto mais improvável. E é o voto que Deus aceita. Porque, ô Carlos, olha o voto que ela faz a Deus. Todos os dias da sua vida, ele te servirá. Irmão, salvação é o quê? 1, 2, falou só. Salvação é o quê? Então tem como você fazer o papel de salvação para alguém ser salvo da sua casa? Não, porque salvação é. Então como é que você jura alguém que ainda não nasceu fazer algo sem essa pessoa existir? Porque a Bíblia diz que ele não era nem um feto. Mas ela já estava profetizando, pastor. O meu filho que vai nascer, esse vai ser servo de Deus. Por isso que o diabo persegue os filhos. Por isso o diabo persegue essa nova geração. Porque os mais antigos que aqui estão profetizaram: a minha família não vai servir a falsos deuses dessa cidade. A minha família vai servir ao Deus verdadeiro. E sabe por que Deus me trouxe aqui? Para liberar para você, pai. Para liberar para você, mãe. Que o rebelde da sua família, que você um dia profetizou, vai servir a Deus. Eu vim só ressaltar o que você já sabe. Vai! Você pai, você mãe, eu estou profetizando. Os seus filhos serão conhecidos nessa cidade como servos de Deus. Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão. Levante as suas mãos. Estou caminhando para o final. Levante as suas mãos. Diga assim comigo: os meus filhos, diga com fé, os meus filhos não vão ser abandonados, pois o Pai espiritual os manterá. Fala com fé: os manterá na sua presença. Fala comigo, pai e mãe: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor.
faz um voto prometendo a vida de alguém, sem ela conhecê-lo. Só que quando Deus faz uma promessa, eu aprendi isso. Ele se responsabiliza por ela. Fique de pé no seu lugar. Há filhos sendo alcançados aqui nessa noite. Sabe o filho rebelde? Eu percebi uma coisa, quando a gente foi fechar os portais da cidade. A gente foi orar para fechar os portais da cidade. E eu percebi uma coisa. Que existe uma entidade, um espírito dentro dessa cidade, que ele se enraizou nela com raiva e ódio. E aí quando a gente foi fechar os portais da cidade, Deus falou comigo assim: Felipe, presta atenção. O diabo coloca raiva no coração dos filhos, para os filhos não se converterem aos pais. E hoje, lá na mesa, pastor João, quando a gente tocou justamente sobre a cultura, as culturas, ali o Espírito Santo de Deus está assim comigo: presta atenção, porque é daí que vem a maldição hereditária. O ensinamento dos pais sobre os filhos, dos filhos sobre os netos, dos netos sobre os bisnetos, os tataranetos, os tataranetos. Isso vai dando continuidade. Irmão, quando a gente estava lá em Belo Horizonte, e o bispo falou: essa aqui vai ser a campanha. Só quando eu cheguei aqui eu entendi. E é uma conexão espiritual tão violenta, que mês 6, o mês por causa do número 6, que fala do homem. Quando falamos de homem, não estou falando de um sexo masculino ou feminino, estou falando de humanidade. É justamente o mês que explora o sentimento, as emoções das pessoas. E foi um mês que Deus falou comigo assim: Felipe, você vai pegar uma jarra de azeite e você vai pedir para as pessoas da igreja colocarem todos os sobrenomes que elas carregam nesse azeite. Isso foi no início do mês passado, pastor. E dentro dos 30 dias, a gente orando. Eu falei: Deus, por que o Senhor está me dando essa direção? O Espírito Santo de Deus falou comigo: porque eu vou visitar raízes, para quebrar maldições que estão enraizadas, maldições hereditárias. Tem alguém que trouxe hoje o seu? Segure nas suas mãos. Se você trouxe o seu voto a Deus, minha família é uma árvore. Pega esse papel aí agora. Segure ele. Passo para o senhor agora, bicho. O mês passado, só agora eu entendi. Agora eu compreendo. E foi uma luta. Porque o sobrenome das pessoas é uma identidade da vida, da história delas. O sobrenome Carvalho fala dos carvalhos passados. E quando Deus falou: pede à igreja, os filhos para trazerem os sobrenomes, o Senhor estava me dizendo: eu vou visitar o passado, a árvore genealógica de toda essa geração. Há um resgate de Deus aqui hoje. Você não crê nisso, mas eu creio que enquanto estamos cultuando aqui, o Senhor está agarrando os seus filhos na sua casa, os desviados da sua família. Eu vou pedir o bispo, por favor, bispo, vem aqui, a orar. E se você trouxe aí o sobrenome da sua família, os nomes da sua família, no papel, segure aí agora. Porque o bispo vai orar sobre isto. Quem não trouxe, você pode representar, verbalizar isso na sua vida, na sua mente. Se você não sabe cientificamente se é provado, que faz você projetar pensamentos e ideias
é chamado de córtex cerebral. É exatamente esse córtex cerebral que faz você processar os seus pensamentos. E olha para mim, é aonde Deus põe a mão e faz nascer muitos sonhos e projetos. Tem gente que não vai dormir. Que é isso, pastor? Tem gente que não vai dormir, porque Deus vai te dar ideias e sonhos. Segure nas suas mãos, pois um homem de Deus vai ministrar através dessa árvore aqui, que está toda a sua família, a sua árvore genealógica, quebras de maldição. Obrigado, mesmo.